Olá, esse é o nosso portal Baiana da Fé, o portal de cultura, entretenimento, turismo, lazer e muito mais. Bem, começamos o mês de agosto, o mês das vocações. E para falar de vocação, hoje tem aqui presente o superior vice-provincial dos Redentoristas da Bahia, o Padre Roque Alves. Padre Roque, a sua bênção, seja bem-vindo ao nosso portal. Oh, Deus abençoe, Tiago, você, o portal e aqueles que participam, que escutam, que veem, né, esse portal de vocês. Muito obrigado pelo carinho, Padre Roque. E como eu falei, esse mês de agosto é o mês das vocações, né? E se tratando dos meses das vocações, no seu dia 1º é celebrado o dia de Santo Afonso Maria de Ligório. Santo Afonso, que é fundador dos Redentoristas. E o senhor hoje, como vice-superior dos Redentoristas da Bahia, o que pode falar da gente sobre o mês das vocações e Santo Afonso e a fundação de Santo Afonso com os Redentoristas? 1º agosto na igreja, desde a década de 70, é considerado o mês vocacional no sentido de, para as comunidades cristãs, rezarem pelas vocações. E aí o mês foi dividido, cada domingo se reza uma vocação. O primeiro domingo de agosto, vocação sacerdotal. O segundo domingo de agosto, vocação familiar, porque é o Dia dos Pais. O terceiro domingo de agosto, vocação religiosa, ou vocação para a vida consagrada. O quarto domingo de agosto, vocação do leigo. E quando tem quinto domingo, então, vocação dos catequistas. São as vocações que nós rezamos no mês de agosto. Então, esse domingo coincidiu, portanto, o primeiro domingo de agosto, dia do Padre, vocação sacerdotal, e também o dia 1º, o dia de Santo Afonso. Santo Afonso foi um jovem que nasceu em Nápoles, na Itália, no ano de 1696, 5 anos depois que o monge chegou aqui na gruta. Interessante. 1696, morreu em 1787, né, com quase 92 anos de idade. E ele, quando jovem, participava dos movimentos religiosos da cidade dele, né? Tinha justamente as confrarias que ajudavam os doentes, né, os leprosos. Era um período também que muita gente, os condenados, morriam enforcados, então ele acompanhava aqueles grupos que assistiam as famílias desses condenados. Depois ele também teve uma educação muito apurada, já que os pais tinham condições, né, condições financeiras. O pai dele era comandante de navios, e ele teve uma educação apurada. Aos 16 anos já era advogado, né? Exerceu a advocacia durante alguns anos, até os 23, quando, numa causa que ele perdeu, desistiu dos tribunais, né? E a palavra dele foi: adeus tribunais, mundo, agora eu te conheço. E a partir disso fez um discernimento vocacional, entrou no seminário da Diocese de Nápoles, foi ordenado padre. Depois de algum tempo, começou um trabalho pastoral na diocese para dar acolhimento às pessoas que trabalhavam no porto, que eram desassistidas. Criou um movimento chamado de Capelas Vespertinas. Com isso, depois ficou doente. O médico orientou que fosse descansar. E nas montanhas onde ele foi para descansar, encontrou-se com os cabreiros, homens e mulheres que tomavam conta de cabras nas montanhas e não tinha assistência nenhuma religiosa. A partir disso, ele ficou sensibilizado com a situação daquelas pessoas e resolveu criar um grupo de missionários que pudesse dar assistência a esse pessoal. Então, no ano de 1732, nasceu a Congregação dos Missionários Redentoristas. Olha que maravilha. O senhor falou que Santo Afonso também foi advogado. E eu tenho conhecimento que como advogado ele deixou o decálogo, né? Para os advogados, que são os 12 mandamentos de advogados, né? E nesse decálogo ele pede que os advogados que seguirem esses 12 mandamentos deixados por ele serão advogados justos e que de fato fará justiça, né? Mas sempre pensando em proteger os menos favorecidos.
Padre Roque, o senhor tocou o nome de uma pessoa que foi o fundador, praticamente de Bom Jesus da Lapa e do santuário, que é o Frei, ou Padre Francisco de Mendonça Mar, o Francisco da Soledade. Qual a história que o senhor se lembra? Porque assim, uma das pessoas que mais tratou a respeito de Padre Francisco foi Monsenhor Turíbio Segura Villanova, né, que nos seus livros falou muito a respeito. E o que é que os redentoristas, o senhor tem a nos falar a respeito de Francisco de Mendonça Mar? Bem, a história do Francisco de Mendonça Mar começa em Portugal, né? Depois ele vem para o Brasil. No Brasil, tinha a profissão de ourive e pintor. Em Salvador, de modo particular, onde ele morou, começou a trabalhar lapidação de pedras preciosas e pintura artesanal da casa do governador. Por isso não foi pago os seus honorários, e quando foi cobrar foi injustiçado, e depois recorreu ao rei de Portugal, mas quando a carta chegou ele já tinha sido libertado e já tinha saído da cidade. Se encontrava justamente nessa gruta do Bom Jesus. Resolveu sair de Salvador como um peregrino e encontrou aqui a gruta e passou a habitar na gruta e fez a gruta um oratório. Primeiro para si, de modo penitencial, e depois, como naquela época as estradas eram os rios, então pelo rio São Francisco, que margeava a gruta, passavam muitas embarcações. Foi também o período da descoberta das minas minas de ouro em Minas Gerais. Então o rio passava muita gente, e esse trânsito de pessoas, de navegadores, também descobriu o monge ou Francisco aqui na gruta, e a partir disso as pessoas começaram a parar, né? A gruta se tornou um lugar de parada para rezar, mas também para descansar e deixar os doentes aos cuidados dele. E por isso ele ia cuidando dos doentes. Criou um asilo bem aí na porta da gruta, onde hoje é esplanada mais ou menos, para cuidar desses doentes. E a Romaria começou a partir desse movimento. E ele foi organizando a gruta como uma capela, não era padre ele, então adquiriu as alfaias para que quando aparecesse um padre pudesse rezar a missa para o pessoal, e o movimento foi sendo propagado até que chegou aos ouvidos do arcebispo da Bahia naquela ocasião, Dom Sebastião Monteiro David, que tinha tomado posse um ano antes, novo também. O bispo mandou um visitador aqui, o visitador fez um relatório favorável a Francisco, e o bispo convidou Francisco para ir a Salvador, se preparou lá e foi ordenado padre e mandado de volta como primeiro capelão. Então, de 1691 a 1703, ele era leigo, trabalhando no santuário. Depois, de 1603 a 1722, data que ele morreu, ele foi padre. Então, esses dois períodos diferentes, né? Ele como responsável pelo santuário como leigo, e depois responsável como capelão. Que maravilha! E nisso, esse ano completa 330 anos de romaria e fundação do Santuário do Bom Jesus. Isso, de romaria e de fundação. Então a romaria começou, a primeira romaria nós contamos que foi a peregrinação do monge para a gruta, né? Então essa foi a primeira, e a partir daí esse movimento de romaria que foi se iniciando. Por exemplo, numa das cartas dele, tem duas cartas, a carta de 1717, naquela carta ele já fala do movimento de romeiros, que ele tinha que dar assistência, né? E onde é que encontra essa carta? Essa carta tem no livro do Monsenhor, né? Sim, tem a carta, e ele fala a respeito disso, né? Que
Por isso ele pede ao rei a possibilidade de ter terra para cultivar a terra e sustentar essas pessoas que já moravam com ele. Naquela época, o rei de Portugal doou essa terra toda para o monge. Sim, que era chamada a fazenda Itaberaba, né? A fazenda Itaberaba, que compreendia praticamente o que hoje é Bom Jesus da Lapa, né? A cidade. Para a fazenda, isso, desse espaço todo. desse lado do direito do rio onde nós estamos, Sim. né? Por exemplo, então daqui até a região da Lagoa Grande para lá era a fazenda Itaberaba, né? O hospital está dentro da antiga fazenda, o abrigo dos pobres, o aeroporto da cidade, né? A Codevasf. Todas essas construções velhas da cidade estão dentro da fazenda. Está dentro da fazenda, né? Muitos Da dizem fazenda também Itaberaba. que o rio São Francisco beirava aqui, que hoje não se vê mais, Sim. né? E diz que antigamente beirava aqui. Sim, tem algumas fotos antigas que mostram algumas embarcações atracadas aqui Aos pés, praticamente aos pés do Bom Jesus. É isso, onde tem aquela balustrada, Sim. né? E também muita gente fala que os mais os cinquentões, sessentões que pulavam, né? Da balustrada dentro do rio, né? Muito bem, sim. Dentro do rio. É interessante ter algumas fotos das embarcações que atracavam aqui aos pés do morro. E aos pés do morro a gente fala da sombra. Como o morro faz sombra, né? Sim. Então da sombra do morro surgiu a cidade da Lapa, né? A cidade da Lapa. É interessante isso que o monge habitou dentro da gruta, dentro do morro, e o morro, a partir do morro, deu-se origem à cidade. É verdade que Lapa, em relação a esse primeiro povoamento com o monge, ela teve assim uma emancipação política tardia, né? Porque ela veio se emancipar em 1923, né? Então, para 1691, né? Depois 1722, então teve emancipação tardia, porque de qualquer maneira essa região do sertão, como a gente fala do sertão são franciscano, não era tão habitada, né? Então os povoamentos eram pequenos, era justamente Paratinga, o que era chamada de Urubu de Cima, São Francisco do Urubu de Cima, Paratinga, de fato. Isso, Paratinga, depois descendo era Rio de Contas, né? São povoações mais antigas. Depois foram surgindo outras intermediárias, né? Que conseguiram a emancipação primeiro do que a Lapa. Os redentoristas já estão na Lapa há quantos anos à frente do santuário? Porque antigamente a Lapa pertencia à Diocese da Barra. Sim, isso mesmo pertencendo à Diocese da Barra, o bispo da Barra era redentorista. No tempo de Dom Muniz, o bispo da Barra era, no tempo do Monsenhor Curido, o bispo da Barra era Dom Muniz. E Dom Muniz era bispo redentorista da província do Rio de Janeiro, lá de Juiz de Fora. E então a extensão da Diocese da Barra compreendia Lapa, o que é hoje a Diocese da Lapa, e também até a Diocese de Juazeiro da Bahia. Então isso é enorme. A Diocese da Barra deu origem às duas outras dioceses, Juazeiro e Bom Jesus da Lapa, né? Todo esse território era da Diocese da Barra. Então, no ano de 1956, os redentoristas chegaram para Lapa e o Monsenhor saiu no ano seguinte. O Monsenhor saiu em começo do ano de 57. Foi para o Rio de Janeiro e 10 anos depois faleceu lá no Rio. Então os redentoristas chegaram para cá, a vice-província de Recife, que eram alguns holandeses e brasileiros, vieram para cá em 56. Então desde 56 até agora são os redentoristas. Houve uma interferência no sentido de que em 72 saíram os redentoristas da vice-província de Recife e chegaram os redentoristas da província de Varsóvia, né? Os poloneses. São os poloneses. Isso.
E aí deram origem à missão redentorista, e depois que a missão redentorista se tornou vice-província da Bahia. Que maravilha. Existem alguns milagres pelo Padre Francisco, já foi relatado alguma coisa? Ou tem algum processo de beatificação? Sim, constatado de fato, não. Tem algumas cartas e recados que as pessoas mandam, né? Mas esse ano foi criada uma comissão, criada por Dom João Santos Cardoso, bispo diocesano. Foi criada uma comissão para poder trabalhar essa questão da beatificação do monge, né? Essa comissão tem como função fazer a pesquisa, porque para apresentar uma proposta de beatificação para o Vaticano, precisa ter a comprovação dos fatos. Primeiro, a origem, a biografia da pessoa. Então, tem que fazer uma pesquisa tanto aqui nos arquivos de Salvador, nos arquivos de Portugal, né? Nos arquivos de Portugal, nos arquivos públicos da Bahia também, para saber se de fato Francisco de Mendonça Mar está registrado, né? Para que não seja apenas uma história contada. Sim. Essa história precisa ser registrada. Por isso a necessidade dos registros, né? E além disso, do registro bibliográfico, também o registro físico, né? Se de fato ele existiu, onde estão os restos mortais, né? Então é interessante também isso. Os restos mortais deles estão aqui, na Gruta do Bom Jesus? Ali é? Sim, ali tem uma considerada cova do monge, onde supostamente ele teria sido sepultado ali, mas precisa fazer a constatação dos fatos, se supostamente ele foi sepultado ali, ou ali é apenas um monumento, né, dedicado a ele, né, em homenagem a ele. Então você precisa fazer até um processo de exumação, escavação, e exumar para ver os restos mortais que tem lá, fazer DNA, né, para de fato constatar se é ele, né? Esse ano o Santuário em Especial da Soledade recebeu os restos mortais de Monsenhor, né? Foi com homenagem, o ex-gestor, e está até aqui em nossa frente o túmulo. Qual a representação e como foi essa vinda para os redentoristas, a todos os padres que estão à frente do santuário, receber esses restos mortais de Monsenhor? Na verdade, a vinda dos restos mortais, o traslado, né, dos restos mortais do Monsenhor Turibo do Rio de Janeiro para Bom Jesus da Lapa foi mais uma iniciativa da prefeitura e do prefeito Eudes Ribeiro, né? Como ele teve a intenção e construiu a praça dedicada ao Monsenhor, ele também deu a ideia de trasladar os restos mortais para cá. Entrou em contato com Dom João Cardoso, entrou em contato também lá no Rio, onde estava sepultado, né? E encontrou justamente o cemitério, a irmandade que toma conta do cemitério, o registro, né, da sepultura. Então esse foi feito, esse contato, e justamente veio para cá os restos mortais do Monsenhor. E a gente viu nisso um certo ato de reparação. Reparação por quê? Porque na verdade a história foi assim meio conflituosa, porque conta-se que entre a saída do Monsenhor e a chegada dos redentoristas houve um certo atrito, porque o Monsenhor que queria ir, depois de haver desistido, e um grupo na cidade também resistiu favoravelmente a ele contra os redentoristas que estavam chegando. Então não foi um acordo, né? Teve um certo desacordo ou desavença na história, nesse primeiro momento. Isso, naquele ano de 56, né? Quando houve justamente
a saída do Monsenhor e a chegada dos redentoristas. E depois ele foi para o Rio de Janeiro, voltou aqui, parece que uma vez só para a festa do Divino, faleceu no Rio. E agora trazer para cá, e se não me engano, parece que ele deixou registrado, ou pelo menos escrito em algum lugar, que gostaria de ser sepultado em Bom Jesus da Lapa, né? Mas pelo que consta aqui na gruta, não tem nenhuma sepultura, a não ser aquele do monge que nós falamos, né? Então a gruta não era lugar de sepultamento, não era cemitério, sim, né? Mas aí justamente houve um acordo com o santuário para fazer o resgate histórico e de reparação, que o Monsenhor fosse, né, sepultado, poderíamos dizer, aqui na gruta, né? Na Gruta da Soledade. E por que Soledade? Porque quando Francisco veio, ele trouxe a devoção ao Bom Jesus e a Nossa Senhora da Soledade. Com o tempo, se perdeu de vista a devoção à soledade. Então se falava do Bom Jesus. Na década, durante o período que o Monsenhor Toribio foi reitor, foi ele que resgatou a devoção à Nossa Senhora da Soledade. E essa imagem grande aqui atrás, né, foi justamente a imagem que ele mandou fazer no Rio de Janeiro, né, no Rio de Janeiro, e trouxe para cá no ano de 52. E a partir daí é que começou de fato a Romaria da Soledade. Então, de 50 para trás, não existia a Romaria de Nossa Senhora da Soledade. Como tal, não. Havia uma referência, sim, né? Mas como o incêndio que aconteceu na gruta em 1903, né? O incêndio também consumiu a imagem original. As imagens originais. Então, o culto à soledade não foi tão resgatado como o culto ao Bom Jesus. Só o Monsenhor fez esse resgate histórico. Então tem um papel muito importante. Então tem esse papel importante, né, na história do santuário e também na história de Bom Jesus da Lapa. De Bom Jesus da Lapa, né? Porque assim eu costumo dizer, e talvez até os lapenses não tenham conhecimento, porque foi através dos padres, né, que a cidade tomou forma, porque naquela época o Monsenhor já tinha trazido cinema, foi ele que fundou a Abrigo dos Pobres, né? O colégio, acho que o primeiro colégio foi a Igreja Católica que iniciou em Bom Jesus da Lapa, né, Padrão? Isso, sim, sim. Com autorização do Monsenhor de Dom Muniz, foi aberto o colégio Escola São José, que depois é nome Escola Profissional São José, que era justamente para a ocupação dos jovens, rapazes e moças, né? Que eram as freiras que eram responsáveis, né, dava aula. Isso, depois veio a escola, o Colégio São Vicente, né? As irmãs assumiram aquilo, a direção da escola e também a formação de muita gente. Então, muitas gerações de lapenses passaram pela escola São José e pela escola São Vicente, né? E é interessante que, aqui falando, depois que o FOB veio para cá, né? Então, para instalar a universidade na cidade, precisaria de um espaço público, né? Porque era uma contrapartida que a cidade precisava oferecer para acolher a universidade, já que ela não tinha campus. Então, o pessoal que veio fazer a vistoria escolheu São Vicente, que era o espaço da igreja, mas que estava alocado ao Estado, né? Lá funcionava a Escola Estadual São Vicente de Paulo. O prédio era da igreja, mas a escola pertencia ao Estado. O que foi que aconteceu? Então, a prefeitura que ficou responsável para acolher a universidade, né, locou o São Vicente para a universidade, né, e transferiu os alunos do São Vicente para o colégio Frei Francisco, que estava vazio e já era propriedade da prefeitura, né? Então o São Vicente, muita gente falou assim que na verdade parece que o São Vicente se perdeu na história porque veio a universidade. Não, na verdade foi um passo muito acelerado, uma evolução, né?
era uma escola, a escola que virou um colégio, o colégio que virou universidade, né? Então, um processo muito natural. E a primeira universidade. É a primeira universidade, né? Um colégio, uma universidade federal, né? Na cidade de Bom Jesus da Lapa. Isso é uma evolução educacional muito grande. Sim. E Lapa sempre teve uma vocação educacional, né? No sentido de que aqui sempre teve escola e muita gente vinha de longe para estudar aqui. Sim. Como também alguns digamos, de famílias de maiores condições saíram daqui para estudar em Pirapora, Sim. né? Então sempre teve essa questão da educação.